Professor Rogério Castilho. Rogério Castilho é o... Professor Rogério Castilho. Rogério Castilho. Professor Rogério Castilho. Rogério Castilho. Rogério Eduardo da Silva Castilho. E o professor e palestrante Castilho. Rogério Castilho. Rogério Castilho. Rogério Castilho. Rogério Castilho. Rogério Castilho. O Rogério Castilho. Professor Rogério Castilho. Rogério Castilho. Professor Rogério Castilho. Rogério Castilho. Rogério Castilho. Isso é uma fera. You simply the best. Hello, cá estamos para mais um vídeo. Hoje eu vou dar uma explicação básica sobre programação neurolinguística ilustrada. Estava rabiscando aqui, achei que ficou legalzinho o suficiente para eu transformar isso numa videoaula sobre programação neurolinguística. Vamos lá. Então, a PNL no curso de formação, no Practitioner, ou no nosso curso online, PNL para Todos, a gente começa daqui. Aqui é o Start, que a gente começa a dar o curso de PNL, explicando aqui os pressupostos. A PNL, como ela não é científica, ela não responde, não está submetida a leis, a regras, ela trabalha com pressupostos. O que é isso? Na PNL a gente pressupõe que alguma coisa seja verdadeira e a partir daí utiliza aquilo como uma regra, como uma determinação. A diferença de ciência é lei. Contra a lei você se dá mal, né? No direito você se dá mal. Na natureza é impossível. A lei da gravidade. É impossível você flutuar naturalmente. A gravidade puxa você para baixo. Isso é uma lei. Lei da causa e efeito, lei do empuxo, lei da... Tem um monte de lei, né? Na natureza. Na programação linguística temos pressupostos. Vou falar só um. Inclusive foi o único que eu escrevi aqui. Mapa não é território. Esse é um preceito de Korzybski, um sociólogo que interpretou, que criou esse paradigma, esse pressuposto, explicando que mapa é como eu vejo o mundo, território é o mundo. Nunca, jamais, em tempo algum, eu vou ver o mundo como ele é. Eu sempre vou ver o mundo como eu vejo. Por que isso acontece? A gente vai para um outro elemento da programação neurolinguística, que está aqui, ó. Aqui, não parece muito, tá? Não ficou muito bom. Mas a ideia ali era fazer a representação de filtros. No caso aqui, filtro de água, né? Porque foi o mais perto que veio na minha cabeça de filtro. Porque nós temos filtros nas nossas cabeças que vão... O que um filtro faz? Filtro filtra, né? Que vão filtrar a interpretação que a gente tem do mundo. O mundo é o território. O nosso mapa, existem filtros. Dentro desses filtros existem as crenças, os valores, existem o que em PNL nós chamamos de metaprogramas, isso é a nossa história de vida. Então, os filtros, só um detalhe, antes dos filtros, eu pulei uma parte aqui, desculpa aí. A gente capta a realidade externa, o mundo, através do chama de VACOG. A gente capta a realidade externa, o que acontece no mundo, através do nosso sistema nervoso. A gente vê, sente cheiros, gosto, ouve e tem sensações. Sistema nervoso. Captamos a realidade externa, o mundo. Tá? Desafinei agora. Tá? E aí filtramos, nós temos filtros, crenças, valores, etc. Nossa história de vida. Ao filtrar essa realidade, a gente vai criar uma representação na minha cabeça. Existe um mundo lá fora, e a gente cria uma representação dentro da cabeça. A gente representa o mundo, a gente interpreta. A gente não tem como colocar o mundo na nossa cabeça, por conta dos nossos filtros. O que acontece fora de nós é interpretado por mim, professor Rogério Castilho, de uma maneira diferente de você, seja lá quem você for. Por quê? Porque nós temos histórias de vida diferentes, nós temos crenças diferentes, valores diferentes. O que aconteceu comigo na minha história faz eu pensar desse jeito. O que aconteceu com você na sua história, o que está acontecendo, faz você pensar do seu jeito. E aí quem é que está... Ai, chega até doer para falar certo. O PNL não tem certo e errado, tá? Tem resultado. Tá bom? Vamos chegar lá por último. Então, nós trabalhamos com pressupostos, nós trabalhamos com sistemas representacionais, é o nome disso. Como é que nós representamos o que nós captamos do mundo, através do sistema nervoso. Existe um estudo bem interessante que a gente faz de movimento provável dos olhos, ou pistas oculares de acesso. Cada área, cada posição que nós colocamos nos nossos olhos indica que nós estamos executando determinada tarefa interna, tarefa mental. Estamos, ora, criando coisas, ora, lembrando de coisas.
E entre essas coisas podem ser imagens, sons ou sensações. Nós podemos lembrar de imagens ou criar imagens, nós podemos lembrar de sons ou criar sons, nós podemos ter sensações de diferentes tipos. Fala de sensação, tem um banquinho aqui que eu posso ver. Agora, eu coloquei a minha pernoca, o meu pé em cima do banquinho. Ó, dá uma sensação muito boa. Estou amparando o meu braço aqui da minha coxa. Sinestésia, sensação aqui, tá? Um outro assunto muito caro para nós da programação linguística, a gente estuda na profundidade, é o rapport. Aqui um exemplo de espelhamento. Muita gente confunde espelhamento com rapport. É mais ou menos como eu dizer que essa mão sou eu. Essa mão faz parte de mim. O espelhamento faz parte do rapport, não é o rapport, tá bom? Então é muito mais do que isso. Rapport é você estabelecer estratégias para entrar no mundo do outro, ser aceito lá e então trazer o outro para o seu mundo. Todas as aplicabilidades da programação neurolinguística têm um objetivo. Tá? A PNL é muito pragmática. A PNL, a pergunta que move é para quê? Para quê? Para quê? Para que eu vou fazer isso? Então, pessoalmente eu sou muito, abre aspas, acusado, fecha aspas, de professor de PNL não faz rapport com as pessoas. Então, a gente só faz rapport com o que a gente quer e quando a gente quer, quando tem um objetivo. Em épocas eleitorais, os candidatos, eles saem fazendo rapport com uma árvore, com um cachorro, com um cesto de lixo, com todo mundo. Não tem um objetivo. No dia a dia, na vida, não recomendo que você faça rapport com todo mundo. Não recomendo. Você quer fazer, você faz. Não tem muito objetivo, tá? Então, uma das maneiras, inclusive a mais simples, é o espelhamento físico. No nosso curso, a gente compartilha 9 maneiras de estabelecer rapport, inclusive rapport instantâneo. Âncoras também são ferramentas fantásticas para mudanças imediatas de estado. O que é estado? Estado é como a gente está. Estado é como você se sente. E eu não fui fazer agora. Estados só podem haver 3. A gente pode estar em algum determinado momento, não importa por quê, tá bom? Não importa por quê. A gente pode estar num estado chamado negativo, tem vários nomes para isso, né? Triste, chateado, depressivo, ansioso, inseguro, e vai. A gente pode estar neutro, o nome disso é neutro mesmo, ou a gente pode felizmente estar num estado chamado positivo. Também tem vários nomes. Motivado, determinado, energizado, esperançoso, confiante. São nomes, tá bom? Isso aqui acontece naturalmente. A gente está mal, acontece algo, a gente fica normal, fica neutro, acontece algo, a gente fica bem. Isso chama vida, né? E através das âncoras, a gente pode alterar imediatamente estado. A gente pode instalar, esse é o termo que se usa. Instalar deliberadamente âncoras para cima, para ficar energizado, motivado, determinado, e âncoras para baixo. Para baixo também é útil, tá? Não para baixo negativo, para baixo calma. 2 horas da manhã você tá lá, eu preciso dormir, não consigo. É legal você ter uma âncora de sono, de paz, de calma, ok? A fisiologia, a gente estuda muito isso, a posição do corpo representa a sua posição mental, sua postura mental, o que é que está passando, o que é que está se passando com essa cabeça. Você olha pro Castilho na rua, está assim, ó. Eu nem falei nada ainda, mas você só de olhar, você já percebe que o negócio não tá bom, não. O contrário também, você vê lá o Castilhão na rua, aqui onde eu moro, em Fortaleza, olhando pela praia, ali na beira-mar, assim, ó. Fala, o cara tá bem, tá pensando em coisa boa. Então a postura física interfere no estado emocional, mental e vice-versa. Você muda a mente, você muda o corpo e vice-versa. Então a gente estuda fisiologia em PNL, não é a mesma coisa que a fisiologia no estudo da ciência humana, tá? É outra coisa. A gente tem uma técnica chamada Swish, uma técnica ela foi desenhada originalmente para compulsões, e depois viu-se a aplicabilidade dela para qualquer mudança de hábitos. Mudança até de pensamento também dá para se fazer com Swish. Swish, inclusive, é uma onomatopeia. Você fala do jeito que você faz a técnica. Aqui representando os círculos de excelência, que está dentro dos tipos de âncora, é um empilhamento de âncora espacial. Olha o que é isso. É preciso fazer o curso, então, ler sobre isso para você aprender. Ponte ao futuro também, onde você está, você se imagina no seu objetivo realizado. O objetivo aqui é o principal. Celebrar as suas pequenas vitórias diárias ajuda você a chegar mais perto do seu objetivo grandão. Hipnose faz parte da programação neurolinguística, ela nasceu na modelagem de Fritz Perls, o pai da Gestalt terapia, de Virginia Satir, mãe da terapia familiar.
sistêmica e de Milton Erickson, o pai da hipnose moderna. Então, nasceu da hipnose também, tá bom? O principal objetivo da PNL é esse aqui. Obtenção de objetivos. Então, no nosso curso, tanto no nosso practitioner quanto no nosso curso online, você aprende tudo isso e muito mais. Você tem só uma rabisqueirinha que eu fiz. Eu nem fiz isso aqui com o intuito de dar uma aula. Eu fiz isso porque eu estava desenhando, brincando aqui. Falei, dá para dar uma linha aqui. Você aprende isso e muito mais, e depois você aprende a partir de baixo para cima. Tudo começa aqui. Você começa o processo todo, a brincadeira toda do objetivo. O que é que você quer? E a partir daí você vai ter estratégias, técnicas, pressupostos, procedimentos para o que eu quero, o que eu tenho que fazer antes, e antes. Vamos supor que eu tivesse a primeira ideia. Como eu disse, eu não fiz isso aqui com a ideia de dar uma aula, tá? Mas eu tivesse a ideia, meu quadro aqui branco estaria branco, e eu dissesse, vocês dão uma aula ilustrada. Como eu faço? Bom, cheguei no objetivo já. Dar uma aula ilustrada, desenhadinha. Tá, e antes eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desenhar. E antes de desenhar eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que saber o que desenhar. E antes de saber desenhar eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que saber desenhar. Eu tenho que saber desenhar. Não tem mais ou menos. Eu desenhei melhor do que isso. Aqui eu tava rabiscando. Eu tenho que saber desenhar, eu tenho que saber o que desenhar e a ordem, etc. Mas eu parto do objetivo, eu parto do dar uma aula desenhadinha. Depois eu vou indo para trás. É isso que você aprende no nosso Practitioner, é isso que você aprende nos nossos cursos PNL online. Beleza? Curte, compartilha, se inscreve no canal, dá força pro tio aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo, passa para quem você supõe vai se beneficiar com estas informações. Nos vemos nos próximos